Recapitulando um pouquinho das aulas anteriores, irmãos, você lembra que no começo eu comentei que essas aulas que eu tenho dado, elas são um sonho da equipe pastoral, um sonho nosso, para que a nossa igreja se torne uma igreja que tenha uma cultura de discipulado, uma cultura de aconselhamento bíblico. E o que isso significa em termos bem gerais, assim, né? Isso significa que nós não queremos que a nossa igreja ela tenha eventos de discipulado, mas que nós sejamos uma igreja discipulado em cultura, discipuladora em cultura. Que a gente, só o fato da gente simplesmente estar aqui demonstre o nosso apreço pelo discipulado e por caminhar uns com os outros. Por isso nós temos aprendido, como na primeira aula, sobre humildade. Nós precisamos reconhecer que em nós não existe como resolver os problemas uns dos outros. Nós contamos com a ajuda da palavra de Deus e com a ajuda de Cristo. E é isso que nos torna, de fato, bons discipuladores e bons conselheiros. Aqueles que não dependem exclusivamente do seu conhecimento, das suas filosofias, ou melhor, das filosofias desse mundo, das ideologias, das ciências, mas nós estamos certos de que quem pode resolver todos os problemas que nós temos, sejam problemas físicos, emocionais, sejam problemas da alma, é o Senhor Jesus, e Ele faz isso por meio também da sua palavra. A humildade também nos ensina que nós precisamos sempre estar debaixo da presença de Deus para caminhar uns com os outros. Porque já que não há merecimento em nós, nós caminhamos uns com os outros pelos merecimentos que estão, ou melhor, que vêm de Cristo Jesus e da sua palavra. Por isso nós temos condições de caminhar uns com os outros. E não nos ensoberbecemos, não ficamos orgulhosos quando nós conseguimos fazer alguma coisa, porque sabemos que quando conseguimos, quem nos permitiu fazer isso foi o Senhor Jesus, não é verdade? Então nós temos um coração humilde. Depois nós vimos um pouco sobre criar relacionamentos. E nós vimos que criar relacionamentos, criar relacionamentos não está baseado simplesmente naquilo que a gente quer ou naquilo que a gente gosta. Mas nós criamos relacionamentos que têm por objetivo fazer com que o Senhor Jesus seja glorificado na vida da outra pessoa, né? Nós criamos bons relacionamentos, não porque simplesmente relacionamentos são bons, em essência, no geral, mas nós criamos bons relacionamentos para que nós possamos ter uma vida de aconselhamento, de discipulado, para que nós possamos compartilhar uns com os outros da palavra de Deus, daquilo que nós temos aprendido do Senhor, para compartilhar um pouco da igreja e para compartilhar principalmente daquilo que nós passamos dia após dia. Em terceiro lugar, nós aprendemos um pouco sobre conhecer o nosso coração. Aprendemos que o nosso coração é enganoso. Aprendemos não, né? Nós lembramos que o nosso coração é enganoso. E a partir disso nós podemos lembrar que nós não contamos com o nosso coração, com a nossa boa intenção. Apesar de que nosso coração está cheio de boa intenção, e ela é essencial, ela é boa, nós precisamos ter boa intenção, sim, mas o nosso coração precisa estar sempre cativo à palavra de Deus, senão ele se torna enganoso. Quando nós nos relacionamos com pessoas, quando nós estamos discipulando, quando nós estamos aconselhando alguém, nós precisamos lembrar sempre que não é do nosso coração que surgem as saídas, mas sim da palavra de Deus e da ação benevolente do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e que nos convence daquilo que o Senhor tem, de fato, para falar ao nosso coração. Não é a nossa ação, não é a nossa boa ação ou a nossa boa intenção que faz diferença. Mas nós precisamos conhecer o nosso coração, para que nós realmente possamos saber se o que nós estamos falando provém do nosso coração, da nossa intenção, ou se de fato provém da palavra de Deus e da ação direta do Senhor Jesus e do Espírito Santo. Depois, nós vimos um pouquinho sobre as influências que estão eternamente ligadas a nós. Nós influenciamos e nós somos influenciados. E a partir dessas influências, nós temos algumas possibilidades sobre a vida nossa e sobre a vida uns dos outros. Às vezes aquilo que nós pensamos
nem sempre é de fato aquilo que é certo, mas nós somos influenciados a pensar de algum jeito ou de alguma forma, e por causa disso nós podemos correr um risco de influenciar pessoas a viver de maneira semelhante a nós. Mas nós devemos sempre lembrar que nós não vivemos segundo a nossa vontade, segundo o nosso coração, segundo aquilo que a gente pensa, na verdade. A gente vive de acordo com a palavra de Deus. Ela é o manual do fabricante, ela é quem realmente nos instrui a viver de acordo com a vontade de Cristo Jesus. E por fim, na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre a oração. E aí já há uma lição mais prática. Nós precisamos orar. Quando não há solução, e muitas vezes não há solução, quando nós não sabemos o que fazer, melhor é orar do que tentar dizer alguma coisa. Não sabemos o que fazer, nós oramos. Sabemos o que fazer, nós oramos também. E a vida de oração deve permear uma igreja discipuladora, uma igreja que aconselha, uma igreja que quer caminhar em comunhão uns com os outros de maneira plena e de maneira profunda. É uma igreja que constantemente participa da vida uns dos outros em oração. Oramos quando as coisas estão ruins, porque Cristo é a solução, e nós oramos quando as coisas estão muito boas, porque foi Cristo que nos deu as condições. E na aula de hoje, nós vamos então falar um pouquinho sobre sofrimento, e o título é justamente esse: vamos falar de sofrimento. E quando nós chegamos nesse ponto, quando nós vamos nos deparar com uma lição sobre sofrimento, ou algumas lições sobre sofrimento, aí nós levamos em consideração que, ao falar de sofrimento, nós estamos falando de coisas absolutamente práticas, absolutamente pragmáticas. Porque o sofrimento, ele traz algumas características para a nossa vida, ele traz algumas condições para nós que nos fazem perceber algumas coisas que nós não deveríamos perceber. Deixa eu dar um exemplo. Quando nós estamos em meio a um sofrimento muito grande, é muito comum que nós nos esqueçamos de algumas coisas que são muito básicas, de algumas coisas elementares. Porque o sofrimento tem essa característica. Ele nos lembra que ele é muito poderoso. E aí nós esquecemos de quem realmente tem poder para fazer alguma coisa. É comum que quando nós estamos no meio do sofrimento, nós esqueçamos daquilo que Deus nos falou, das promessas que Ele nos faz ou nos fez. Nós esqueçamos de orar ou não tenhamos vontade de orar. É muito comum que durante períodos de grande sofrimento e tribulação, nós não queiramos ter comunhão uns com os outros. Queremos ficar sozinhos mesmo, é melhor ficar sozinho do que ficar com outras pessoas. Isso é muito comum. É muito comum não querer mais participar da vida de igreja, não querer mais cultuar ao Senhor, não querer mais prestar louvor, não querer mais ter uma vida de adoração. O sofrimento nos lembra, ele traz à nossa memória o quão pequeno nós somos, o quão frágeis nós somos, o quão limitados nós somos e o quão impossibilitados nós somos de resolver algumas questões humanas. É verdade que nós não podemos mudar o mundo, pelo menos não sozinhos e não inteiramente. E nós não podemos controlar as coisas. E quando nós estamos debaixo de sofrimento, nós percebemos isso. Mas percebemos não de uma forma positiva, mas sim de uma forma negativa. E é por isso que quando nós falamos de aconselhamento, quando nós falamos de discipulado, nós precisamos lembrar que todos nós somos passíveis de sofrer. Todos nós sofremos de alguma forma. Pode ser que nesse momento você olhe para a sua vida e você perceba, poxa, eu não estou passando por um período de sofrimento, não tem nada que me tire do foco, não tem nada que me tire da presença de Deus, vamos dizer assim. A gente não sai da presença de Deus, né? Mas quando a gente está passando por sofrimento, a gente até tenta. Mas a questão é que quando nós estamos debaixo de sofrimento ou não, nós precisamos lembrar que se nós não estamos, alguém está. E se nós estamos, alguém não está. Isso gera um ciclo vicioso de que quando eu estou precisando de alguém, eu preciso ter alguém.
E quando eu não preciso de alguém para caminhar comigo em momento de sofrimento, então eu sou a pessoa que caminha com alguém que está sofrendo. E aí, queridos, sofrimentos são variados. São, talvez até, de certa forma, meio ilimitados, porque cada um sofre de uma maneira, por períodos diferentes, e às vezes a gente olha para algum sofrimento específico e não percebe o quanto aquilo pode, de fato, machucar alguma pessoa, né? Às vezes a gente passou por alguma situação de uma maneira e a gente olha para outra pessoa que está passando por aquela situação e percebe que aquela pessoa está sofrendo muito mais do que nós, e aí talvez até seja comum a gente olhar com desprezo para o sofrimento do outro. Olhar para o sofrimento do outro e falar, puxa, mas não é para tanto, né? Não, talvez tá muito cheio esse copo de sofrimento aí, mas não é para tanto, quando na realidade cada um sofre de uma maneira diferente. E essa é a primeira lição que nós precisamos ter quando nós estamos aconselhando e quando nós estamos discipulando. E como nós queremos que isso seja uma rotina da nossa igreja, como nós sonhamos que isso seja uma rotina de cada um de nós, a primeira coisa que a gente precisa saber, a primeira lição que a gente precisa ter é que o sofrimento do outro nunca vai ser o meu sofrimento. O sofrimento do outro nunca vai ser igual ao meu. E a forma com que o outro vai lidar com o sofrimento nunca vai ser igual a que eu vou lidar. Por que isso acontece? Primeiro, provavelmente porque Deus quer ensinar lições diferentes para cada um de nós. E quando nós falamos sobre lições, aí é um termo extremamente subjetivo, porque o que Deus quer nos ensinar, nós não temos condições de saber com toda certeza na hora. Nem quem está passando pela lição, nem quem está observando, quem está ajudando, quem está caminhando junto. E aí, nós passamos por um problema muito grave. Porque quando nós olhamos para o sofrimento do outro, é muito comum ao nosso coração, é muito comum que venha à nossa mente aquela velha situação de que eu sei como resolver. Isso aí eu sei. Isso aí para mim, eu já passei por isso, eu tenho experiência, eu conheço esse assunto, eu domino isso aí, eu sei como resolver. E pode até ser verdade. A gente até pode ter experiência, a gente até pode conhecer muita coisa sobre aquela situação, ou situações parecidas, mas não importa o tamanho da nossa experiência. Porque o que importa, de fato, é a caminhada que nós vamos ter com aquela pessoa que está passando por algum momento de prova, de tribulação, de ensino, ou mesmo de sofrimento, seja por questões físicas, emocionais, seja por problemas causados por outras pessoas, né? Que talvez sejam os mais comuns. Às vezes os problemas e sofrimentos não vêm de nós, ou porque nós causamos, mas vêm porque nós sofremos por causa de outras pessoas, seja de família, amigos, pessoas próximas de nós, ou mesmo da igreja, né? Agora, a gente precisa sempre lembrar isso. O sofrimento do outro não é o meu sofrimento. E aí, o que nós devemos fazer? O que nos cabe fazer biblicamente quando nós estamos diante do sofrimento de alguém? A primeira coisa, nós vimos na aula passada, é orar. Porque não somos nós que vamos resolver o sofrimento em primeira mão. Quem vai fazer é o Senhor. Por isso, nós precisamos colocar essa caminhada diante de Deus constantemente. É preciso que a gente ore sozinho pela pessoa e é preciso que a gente ore com a pessoa. Vida de oração é fundamental para que nós tenhamos sucesso sobre o sofrimento, sejam eles quais forem. Sem a vida de oração, nós até podemos passar pela prova, pelo sofrimento, a gente até pode aprender as lições, mas com certeza vai ser muito mais penoso, vai ser muito mais doloroso do que se nós estivéssemos de fato nos relacionando com Deus de uma maneira muito mais próxima. Porque quando nós oramos, nós bem sabemos que nós não mudamos o coração de Deus. Mas o Senhor começa pouco a pouco, a cada palavra que a gente fala, ou mesmo aquelas orações que a gente não consegue falar, que são talvez só lágrimas, ou são meros pensamentos que a gente tenta expressar, de alguma forma,
mesmo essas orações, elas têm o potencial e o poder de fazer com que Deus ministre a nós o coração dele. A paz que só Ele pode ministrar ao nosso coração, as lições que só Ele pode ministrar a partir do momento que nós estamos, vamos dizer, de joelhos. Não que você esteja de fato de joelhos. Mas é a partir da oração que nós de fato podemos ter uma ferramenta poderosíssima para enfrentar e para poder amenizar o sofrimento, seja ele qual for. Sem oração a gente até pode conseguir, mas aí a situação fica bem mais penosa. Então a primeira lição que o discipulador precisa ter quando está lidando com sofrimento, quando nós estamos aconselhando qualquer pessoa que seja, seja da nossa família, seja da igreja, seja colega de trabalho, seja amigo, seja o que for, a primeira lição é: ore, porque quem tem a resposta é Cristo. Nós devemos ter uma vida constante de oração quando estamos caminhando juntos, uns pelos outros. Às vezes a gente é comum do nosso coração, né, lembrar que a oração é fazer os nossos pedidos, pensar por nós e tal, orar por nós, e é verdade, é também, mas a oração real é aquela que nós deixamos um pouquinho de lado aquilo que nós queremos, aquilo que nós estamos pedindo, para que nós possamos colocar aquilo que o outro precisa. A necessidade do outro tende a ser mais valiosa para nós que somos crentes, para nós que servimos ao Senhor Jesus, do que a nosso próprio pedido, nosso próprio desejo. Assim foi a própria vida do Senhor Jesus. Ele mais orou por nós, na verdade, do que pediu qualquer coisa. Se nós vermos talvez aquilo que Cristo pediu, ele só pediu no finzinho: passa de mim esse cálice. De resto, as orações de Cristo sempre foram em favor dos discípulos, sempre foram em favor de nós. E é isso que nós devemos ter também, uma vida constante de oração uns pelos outros. E aí nós temos um remédio poderoso para lidar com o sofrimento uns dos outros. Senhor Vitor, temos alguma coisa aí? Só deixa eu soltar a apresentação. A Maureen comentou aqui, muito bem colocada a palavra do pastor Patrick, de que a Bíblia seria o manual do fabricante. Infelizmente, a maioria não leu o manual. Esse é o único comentário referente à aula. Pois é. É engraçado porque nós temos o manual do fabricante à livre disposição. Você pode abrir em qualquer lugar, literalmente em qualquer lugar. Você pode ouvir, se você não quiser ler, você pode ouvir. E é comum para nós não ler, é comum para nós não conhecer. E é engraçado que em países que existe uma grande perseguição, as pessoas não podem ler a Bíblia, mas elas sabem de cor. É impressionante. E para nós é tão simples, né? Aquilo que nós temos, nós nem sempre damos valor. E é fundamental para a vida lógico, para a vida de qualquer igreja. Para você ser igreja, você precisa conhecer a palavra. Mas para uma igreja realmente fiel às Escrituras, para uma igreja que tem por missão evangelizar, discipular, aconselhar, caminhar de fato uns com os outros, não é uma igreja clube, mas uma igreja fiel às Escrituras, essa precisa conhecer. E quando a gente diz que essa igreja precisa conhecer, nós precisamos conhecer. A Sarai também comentou aqui, quanto mais tempo nos dispomos a orar, mais tempo estamos na presença do Senhor. É comunhão. Perfeito. Nesse caso seria uma comunhão especial, né? uma presença especial, porque na presença de Deus nós estamos constantemente. É impossível sair da presença de Deus. Mas quando nós estamos orando, nós estamos buscando uma presença especial, nós estamos buscando um momento especial com Deus. E aí, talvez isso a igreja pentecostal ou carismática, né? Os irmãos carismáticos pentecostais, eles têm uma tendência a chamar a presença de Deus, como se nós invocássemos a presença de Deus para nós, né? Quando na realidade nós estamos constantemente na presença dele, nós não precisamos invocar a presença dele. Mas quando nós estamos em oração, estamos em culto, seja culto particular, seja culto público,
O que nós falamos, né, nós estamos na presença de Deus, é uma presença especial de Deus. E não é que nós merecemos mais, ou que Deus derrama mais, ou derrama menos, ou derrama de uma maneira diferente. Mas quando nós estamos na presença dele nesse sentido, nós estamos dizendo que nós estamos mais concentrados do que estaríamos normalmente. Nós estamos buscando conhecer mais, de maneira mais profunda, de maneira mais especial. E aí a especialidade tende a ser conosco, e não um derramar especial de Deus, né? Mas é importante a gente saber que o tempo todo nós estamos na presença de Deus, porque é muito comum para o nosso coração, é muito comum para a vida da igreja a gente pensar que agora eu vou entrar na presença de Deus de uma maneira especial, né? Então agora eu vou orar. Quando na verdade aquilo que nós estamos falando dia a dia, conversas que nós temos, já é de certa forma uma oração. Nós estamos falando com Deus, seja em pensamento, seja em palavra, não é verdade? Mas mesmo as conversas que nós temos uns com os outros, elas também podem ser nesse sentido. Deus está ouvindo aquilo que nós estamos falando. Deus está presente conosco em qualquer conversa que a gente tem. E é por isso que a gente, em termos de discipulado, quando a gente fala de discipulado, de aconselhamento, aquilo que a gente fala, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de pensar, influencia diretamente naquilo que nós estamos ensinando para o outro, não é verdade? Então é muito importante a gente saber que sim, nós temos que buscar uma presença especial de Deus. Mas quando nós buscamos uma presença especial, ele não é um derramar especial, um derramar maior, enfim. Não tem a ver com níveis de santidade ou qualquer coisa assim. Mas tem a ver com a forma com que nós estamos buscando. Nós estamos buscando Deus de uma maneira especial. Mas a presença de Deus sempre está derramada em nós, e essa presença sempre é especial, não é verdade? Segunda lição que nós temos. Primeira, o sofrimento do outro nunca é o nosso sofrimento. Por isso nós devemos olhar com carinho para o sofrimento do outro. Segundo, nós devemos sempre orar pelo outro. O sofrimento só pode ser resolvido pela oração. E terceiro, o sofrimento do outro, ele é sempre especial. E aí talvez você possa pensar, poxa, mas como que o sofrimento pode ser especial? Porque o sofrimento em si não é especial de fato. Mas o fato da pessoa estar passando por um momento de sofrimento, por um momento de prova, por um momento de tribulação, torna aquilo que a gente pode fazer, torna o nosso relacionamento, torna aquele momento de discipulado algo especial. Por que isso acontece? É muito comum que no sofrimento nós estejamos abertos a soluções. Nós estejamos abertos a coisas que nós não estamos ou não estaríamos quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, está tudo certo. Às vezes quando tudo vai bem, a gente até esquece de Deus, na verdade. A gente esquece de orar, esquece de ler a Bíblia, afinal está tudo bem, para que eu preciso de Deus? Muito comum isso, muito comum esse pensamento. E, aliás, não é nem um pensamento, é mais uma coisa intrínseca de nós. A gente simplesmente faz. Às vezes nem sabe por quê, mas a gente faz. Agora, quando nós estamos debaixo de uma prova, debaixo de sofrimento, nós queremos que isso acabe o mais rápido possível. E isso torna o nosso coração aberto a coisas que, em contrapartida, nós não estaríamos. Uma dessas é o discipulado. Uma dessas é o aconselhamento. Nós vamos pedir ajuda, nós vamos atrás de solução, nós vamos atrás de conversar com pessoas, nós vamos atrás de conselhos para entender melhor como que funciona passar por aquela prova, passar por aquele sofrimento, entender melhor a situação, buscar experiência de outras pessoas. A própria palavra de Deus nos diz que na multidão dos conselheiros existe sabedoria. Então, quando nós estamos passando por provas, é muito comum que a gente se abra para essas coisas, se abra para a palavra de Deus, se abra para a oração, busque Deus de uma maneira muito mais profunda, muito mais intensa, porque nós queremos que aquilo seja resolvido de maneira rápida. E nem sempre o sofrimento é resolvido de maneira rápida. Nem sempre as lições são aprendidas de maneira rápida. Nem sempre a prova passa de maneira rápida. Nem sempre o deserto é curto. Nem sempre o vale é tão simples, né? Nem sempre a tempestade passa de uma hora para outra. Não é uma tempestade de verão, né? Às vezes dura tempos e tempos e tempos. Às vezes vai anos e anos de sofrimento. E talvez a gente não queira admitir, porque não é uma
coisa fácil de ser admitida, mas o sofrimento é uma ferramenta que nós temos de buscar ao Senhor. E é fato, a gente não quer admitir isso. Porque seria muito mais fácil se a gente pudesse de fato buscar o Senhor sem precisar dessas amarras de sofrimento, sem precisar de provas, sem precisar de lições amargas, sem precisar da providência carrancuda de Deus. Mas é bem verdade, irmãos, que o sofrimento, ele vem como uma ferramenta também de proximidade, de nos aproximar do Senhor. Caso contrário, normal, a gente vai se desaproximando de Deus. Porque está tudo bem, não é verdade? Está tudo certo. E é comum que a gente entenda, e isso vem de talvez problemas dogmáticos, problemas teológicos, doutrinários, que por muito tempo nós ouvimos isso, né? Deus resolve a solução, Deus dá a solução, Deus dá a solução, Deus resolve, Deus cura, Deus faz, Deus acontece. E aí quando as coisas estão bem, parece que Deus não está fazendo nada. Não, agora está tudo certo. Né? Deus não está agindo na minha vida porque está tudo bem. Então agora está tudo certo. Quando é o contrário, não é verdade? Mas isso talvez tenha vindo de problemas teológicos, de problemas, sei lá, é complicado de dizer isso, de afirmar isso, mas é muito comum você olhar para a vida das igrejas, de várias igrejas, às vezes até a nossa, em certos pontos, não a igreja do Tarumã, mas a igreja presbiteriana em si, né? Às vezes nós olhamos para a nossa própria denominação e nós percebemos esse tipo de teologia, que Deus só age quando as coisas estão ruins, que Deus não está agindo quando as coisas estão boas, Deus não está agindo. Ou esse agir de Deus é menos especial do que quando Ele age quando nós estamos numa prova, num sofrimento terrível. Às vezes nós valorizamos muito mais uma cura divina, sobrenatural, do que nós valorizamos o simples fato de nós acordarmos. E a palavra de Deus fala sobre cura, mas a palavra de Deus nos fala em em Lamentações de Jeremias, que quando nós acordamos, é simplesmente a prova de que as misericórdias do Senhor foram renovadas. E nós desvalorizamos isso muitas vezes. Nós deixamos isso passar. E é por isso que nós devemos valorizar o sofrimento do outro. Porque, de fato, por mais que isso não deveria ser o certo, nós deveríamos valorizar muito mais as coisas boas que Deus nos faz do que, de fato, essas que acontecem no sofrimento, não é verdade? Mas, já que isso acontece, nós devemos valorizar o sofrimento do outro. Porque a partir do momento que nós valorizamos o sofrimento do outro, nós temos condições muito especiais de pregar um evangelho que, se as coisas estivessem boas, nós não ouviríamos. Nós temos condições de ministrar sobre pecado, sobre arrependimento, sobre coisas que em outras situações nós não ouviríamos, nós não daríamos ouvido. E é por isso que Deus também nos permite passar por sofrimento, para que nós possamos ter o coração aberto a ouvir coisas que nós não ouviríamos se as coisas estivessem bem, se as coisas estivessem do nosso agrado. E é muito triste dizer isso, porque é bem verdade que a gente só vai procurar Deus, a gente só vai procurar aconselhamento, a gente só vai procurar discipulado quando a gente entende que precisa, quando a gente entende que não dá mais conta, quando a gente entende que sozinho a gente não vai conseguir fazer, e aí a gente precisa. Só que geralmente quando nós vamos fazer isso, nós já estamos vamos dizer assim, no bico do corvo, nós já estamos no fundo do poço. Quando na realidade nós deveríamos buscar uns aos outros, nós deveríamos nos aconselhar uns com os outros, caminhar uns com os outros, orar uns com os outros, em todo o tempo, independente se as coisas estão bem ou ruins. Nós oramos e nós caminhamos uns com os outros e nós buscamos conselhos quando as coisas estão ruins, porque nós sabemos que Cristo é a solução, porque nós sabemos que a palavra de Deus tem instrução e tem solução para nós. Mas nós caminhamos uns com os outros, nós caminhamos em oração, em aconselhamento, em discipulado, em crescimento, caminhamos juntos na palavra de Deus, em conhecer a palavra de Deus juntos, quando as coisas estão bem, primeiro para agradecer, e segundo, para nos prepararmos.
Porque muito do nosso sofrimento é simplesmente porque nós não estamos preparados para lidar com as coisas que advêm da vida. Uma dessas coisas é o próprio pecado. Nós olhamos para o pecado como se ele fosse algo tenebroso, algo extremamente vergonhoso, e é tenebroso, e é vergonhoso, mas nós olhamos como o pecado se fosse, essa vergonha que nos traz o pecado é uma vergonha de que nós fomos descobertos. Não é uma vergonha no sentido de que eu preciso caminhar uns com os outros para evitar isso. Eu preciso caminhar uns com os outros, inclusive confessando os meus pecados. Isso não é fácil de fazer, eu sei. Mas nós precisamos ter essa vida de pessoas que possam ouvir os nossos pecados, que possam ser fiéis, testemunhas de confissão do nosso pecado, para que a gente possa ser curado, como diz a própria palavra de Deus. E muito do nosso sofrimento advém do nosso pecado, de ações pecaminosas que nós temos e não queremos que sejam expostas. E aquilo vai nos fazendo mal, e nos fazendo mal, e nos fazendo mal, a ponto de chegarmos ao fundo do poço. Claro que o pecado não é a única coisa, né? Às vezes são problemas da vida, coisas que aparecem e que nós não podemos resolver, são falta de emprego, pandemia, problemas no casamento que não tem a ver com pecado, tem a ver apenas com relacionamento, problemas com os filhos que a gente não pode controlar, situações que a gente não tem como prever, são doenças, são dores, são mágoas do passado, ou são mágoas que vêm por causa dos relacionamentos que nós vamos tendo, ou de coisas que nós fazemos, ou de coisas que os outros fazem e não tem controle nenhum sobre, nós não temos controle nenhum. Mas a verdade é que nós temos que valorizar esses tempos de sofrimento, porque eles são tempos de aprendizado. E não só aprendizado individual, mas aprendizado uns com os outros. E às vezes nós desvalorizamos o sofrimento do outro e a oportunidade que nós temos de caminhar com aquela pessoa. E essa é uma lição fundamental para uma igreja que deseja, que tem desejo no seu coração de ser mais evangelista, mais evangelística, evangelista, mais discipuladora, mais aconselhadora, mais próxima uns dos outros. Uma igreja que realmente valoriza a ideia do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é unido uns com os outros, cada um nas suas funções, é verdade. Nem tudo a gente consegue lidar, nem tudo a gente sabe, nem tudo a gente tem experiência, ok. Mas nós precisamos caminhar uns com os outros em união. E parte da nossa união está ligada ao sofrimento. Em valorizar o sofrimento do próximo. E não simplesmente olhar para o sofrimento de alguém e perceber, olha, puxa, é tão sofrimento bobo, né? Que coisa simples de resolver. É só a pessoa fazer isso e está tudo resolvido, quando na verdade não é. Porque quando nós estamos debaixo de um grande sofrimento, de uma grande prova, qualquer lição simples assim se torna uma lição complicadíssima. E talvez a lição simples seja simples para nós, mas não seja simples para o próximo. Por isso é preciso valorizar o sofrimento do outro, é tornar o sofrimento do outro algo especial, algo que demanda tempo, algo que demanda dedicação. Afinal de contas, nós precisamos sempre lembrar que nós, uma das imagens de Cristo em nós é que quando nós amamos o próximo, nós amamos o próximo do mesmo modo que nós queríamos ser amados. Do mesmo modo que a gente gostaria de ser valorizado, de ser importante na vida de alguém, de ser amado, de ser cuidado, de ser enfim, todas essas lições e sinônimos, é a mesma forma que nós devemos cuidar do próximo, que nós devemos olhar para o próximo. Quando nós estamos em dor, em sofrimento, em agonia, nós não queremos uma lição simples. Nós não queremos ser objetivos, nós queremos que as pessoas gastem tempo conosco, que valorizem aquilo que a gente está vivendo. É claro, irmãos, tem sofrimentos que não valem a pena ser valorizados. Sofrimentos oriundos, por exemplo, do pecado, precisam de arrependimento. Tem sofrimentos que a gente causa a nós mesmos, que eles não podem ser valorizados de maneira nenhuma, porque eles são... Que isso, irmão? Tem uns barulhos estranhos aqui, irmãos, por isso que eu fiquei meio estranho. Quando nós olhamos para alguns sofrimentos, nós não podemos valorizá-los porque nós podemos usar esse sofrimento como muleta.
E quando nós usamos sofrimento como muleta, aí tem alguma coisa errada, aí a gente precisa se livrar do sofrimento. Aí nós não podemos valorizar o sofrimento. Mas, em geral, nós devemos olhar com carinho para o sofrimento do outro. Nós devemos olhar com amor para o sofrimento do outro, e com o amor de Cristo, aquele amor sacrificial, aquele amor que tem compaixão, não aquele amor que simplesmente tenta, de empatia, que tenta simplesmente se colocar no lugar do próximo, não, mas é realmente caminhar, é se dispor a estar com a pessoa naquele momento de sofrimento, e isso não é fácil, mas é o que nós devemos fazer como igreja. Vitão, alguma coisa? O Anderson Vieira comentou aqui: com dificuldade, aprendemos a ter a mentalidade e a perspectiva certa a respeito do sofrimento. Não é fácil entendermos que também devemos nos alegrar ao enfrentar dificuldades e provações. Aí ele pediu: pastor, pode comentar um pouco sobre o fluxo de Romanos 5, 3, 5, dificuldades, perseverança, caráter aprovado, esperança fortalecida, amor de Deus e presença do Espírito. Esse é o comentário dele. Ok. Primeiro, é verdade, a gente se alegra no sofrimento, né? Paulo se alegrava no sofrimento. E aí, quando a gente fala se alegrar no sofrimento, tem um problema, porque a gente, no português, claro, a gente vai entender que a gente deve se alegrar no sentido literal da palavra, né? Se alegrar no sofrimento. Não. Não é estar feliz no sofrimento, mas é estar, a palavra seria realizado, em entender que Deus está trabalhando no nosso coração, que Deus está trabalhando na nossa vida, mesmo em meio ao sofrimento. É entender que o sofrimento, ele não vem da parte de Deus para nos machucar, nem tampouco para nos pôr para baixo, para nos destruir, para nada disso. Mas o sofrimento, ele vem também, e vai ser estranho dizer isso, mas ele também vem da parte de Deus como consequência da ação de Deus em nós para nos transformar. Às vezes existem transformações na nossa vida que só podem acontecer quando o nosso coração é de fato quebrado. Por mais triste que seja dizer isso, essa é a verdade. Quando o nosso coração é quebrado, Deus tem a oportunidade de refazê-lo de novo. Senão, nosso coração é meio que endurecido pela própria constância da vida, pelas coisas que estão boas, que estão indo bem, o nosso coração é tendenciosamente fechado, vira uma pedra, vamos dizer assim, e aí Deus não trabalha mais nesse coração. Ele perde a oportunidade de ser trabalhado. E aí Deus precisa nos quebrar. E por mais triste que seja, a verdade é essa. Agora, irmãos, vejam, sofrimentos, eles não deveriam existir. É claro que ninguém vai fazer uma apologia ao sofrimento, que, né? Ninguém quer... procure sofrimento para que a sua vida seja melhor, não é nada disso. Acontece que sofrimento ele só existe por causa do pecado original. Se não existisse o pecado original, não existe sofrimento. Tanto que, quando nós formos para a Nova Jerusalém Celestial, nós não teremos sofrimento. Porque também o nosso coração já não vai mais precisar ser quebrado, ele vai estar pleno, vai estar perfeito. Ele já vai ser, inclusive, renovado, né? Vai ser feito de novo, literalmente. E aí vai ser um coração glorificado. Então nós não vamos mais precisar de lições de vida. Nós já vamos estar plenos, preparados para conviver com a plena presença de Deus. Agora, quando a gente fala um pouco sobre Romanos, e ali a gente falou um pouco, ele perguntou sobre Romanos 5, né? Mas assim, quando a gente fala de Romanos, a carta de Romanos ela é a carta mais teológica que existe. Na verdade é a epístola mais teológica que existe. Mas é o texto de Romanos é o texto que talvez tenha mais convertido durante a história da igreja. Muitos pastores, existem muitos relatos de pastores, inclusive teólogos, o próprio Lutero, ele se converte ao ler Romanos. Vamos dizer, se converte talvez seja uma palavra muito forte, mas ele tem um abrir, um despertar espiritual ao ler Romanos. E outros tantos pastores e teólogos, ao ler o livro de Romanos, têm uma perspectiva totalmente diferente da vida cristã, como se você teria se só ler o resto da palavra de Deus. Romanos é um livro extremamente difícil,
no sentido não que é difícil de lê-lo, nem que é difícil de entendê-lo, mas ele é um livro extremamente difícil no sentido de que ele traz lições para nós que são muito difíceis de serem implementadas na nossa sociedade. Por exemplo, é o livro de Romanos, no capítulo 1, que vai falar sobre homossexualidade. Talvez seja o livro que mais fale sobre isso. É o livro de Romanos que vai falar também sobre não se conformar com as coisas desse século, né? Sobre ser pessoas inconformadas, em Romanos 12. É no livro de Romanos que vai nos falar também sobre algumas questões teológicas da nossa fé presbiteriana, enfim, calvinista, né? Sobre predestinação, sobre Deus escolher, sobre dizer que é Deus que é soberano sobre as escolhas dele mesmo, é Deus que é soberano sobre as coisas que acontecem na nossa vida, é Deus que permite certas coisas. É o livro de Romanos que vai falar muito sobre pecado, sobre a luta que nós temos contra o pecado, nós queremos fazer e não conseguimos fazer, mas ao fato de nós nos entregarmos a Cristo de maneira plena, entregarmos a palavra de Deus e a transformação que só o Espírito pode proporcionar, nós então temos condições de fazer, de lutar contra o pecado. O livro de Romanos que vai falar também algumas coisas sobre missões que são muito difíceis, algumas lições sobre missões. É o livro de Romanos que vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é o livro de Romanos que nos traz algumas lições. Eu estou falando livro, né? A carta. É a carta de Romanos que vai nos trazer muitas lições acerca do sofrimento. Porque essa carta é uma carta madura. É um texto onde Paulo já está bastante amadurecido, onde ele já viveu muita coisa. Ele já passou por muita coisa, e isso traz maturidade. Por isso que a carta de Romanos, quando nós olhamos para ela, nós percebemos em todos os capítulos que ele está trazendo lições para nós de um crente absolutamente amadurecido. Então, quando nós olhamos para todos os capítulos de Romanos, nós percebemos essa maturidade de Paulo ao lidar com as situações da vida. Quando lidar com as situações da vida, entender que as situações da vida são proporcionadas por Deus. Inclusive os problemas. Inclusive as dificuldades. Tirando aquelas que vêm para nos esbofetear, tirando aquelas que são causadas por nós mesmos, como pecado, ou pelo nosso desleixo de vida, por coisas que a nossa negligência como seres humanos, tirando esses fatos, todo o resto, que não está no nosso controle, está inteiramente ligado, intimamente ligado àquilo que Deus está nos ensinando a amadurecer. Então, quando a gente olha para um problema, seja ele pequeno ou grande, você fala, poxa, tem um problema no meu casamento, é uma oportunidade, segundo o próprio livro, a carta de Romanos, e segundo a própria palavra de Deus, de melhorar quem você é. E às vezes nós olhamos para o sofrimento de uma maneira diferenciada. Nós olhamos para o sofrimento como simplesmente eu quero que ele acabe. Eu quero que aquela situação difícil ela acabe, que ela termine, que ela não persista. Quando na verdade, a partir das lições, principalmente que nós temos do ministério de Paulo e daquilo que ele nos deixou escrito, é o contrário. Nós olhamos para situações como oportunidades de sermos melhorados. Então, quando nós, por exemplo, recebemos uma crítica, sei lá, você fala, poxa, sei lá, não sei, é que tem críticas e críticas, né? Mas qualquer crítica que você recebe é uma oportunidade de melhorar, ainda que ela te ofenda. E aí nós temos muita dificuldade de lidar com esse tipo de coisa, com esse tipo de sofrimento que Paulo nos apresenta, porque Paulo nos apresenta o sofrimento, Paulo nos apresenta as circunstâncias da vida como oportunidades de servirmos melhor a Cristo, como oportunidades de sermos melhor, de deixarmos de ser quem nós somos para nos tornar mais parecidos com Ele. E por isso que Paulo em Romanos vai trazer algumas situações e algumas lições extremamente difíceis de serem compreendidas, a partir do momento que nós olhamos para aquilo que nós temos aprendido hoje, para aquilo que nós temos vivenciado enquanto sociedade hoje.
Porque enquanto sociedade hoje, nós olhamos simplesmente para as situações da vida e ou a gente quer que ela acabe, ou a gente quer entender ela como alguma coisa simplesmente inerente do nosso ser. Então, eu tive um pensamento X, então isso é bom para o meu crescimento e é bom para qualquer coisa do tipo. Eu, sei lá, tive um pensamento... Quando na verdade pode ser pecado. Quando na verdade não condiz com a palavra de Deus muitas coisas do que a gente faz. Agora, todos os problemas, todas as questões, segundo Romanos, segundo Paulo, têm a oportunidade, nos dão a oportunidade de sermos confrontados acerca de quem nós somos. E a partir disso, nós podemos então desfrutar de momentos de amadurecimento, de momentos de entender coisas que a sociedade olha como ruim, como loucas, como estranhas, como bizarras talvez, mas para nós é a pura lógica. Porque de fato, se nós cremos que Deus tem soberania sobre as nossas vidas, nós cremos então que todas as circunstâncias, por pior que elas sejam, têm o potencial de nos aproximar de Deus. Tem o potencial de nos transformar a imagem, ou melhor, de retransformar ou de ressignificar quem nós somos à imagem e semelhança de Cristo. E aí talvez as lições de Romanos sejam bastante difíceis, né? Eu não sei se comentou exatamente o que você queria, mas seria mais ou menos por aí. As lições de Romanos têm esse objetivo, todas elas têm esse objetivo, de demonstrar de maneira mais profunda, de maneira mais teológica, que tudo aquilo que Deus faz é uma oportunidade de nos ressignificar a imagem e semelhança de Cristo. Vitão, que horas são? São 10h50. Tem mais 2 comentários. Pode fazer. A Sarai comentou mais uma vez aqui e disse: acredito que o respeito ao próximo e ao sofrimento é algo básico. Julgar, não temos esse direito. Procurar entender e orar sempre. Perfeito. A Marilza comentou: o sofrimento às vezes são necessários para nos moldar. Perfeito, perfeito. Os 2 comentários são perfeitos. E o Anderson falou que é isso mesmo. Muito legal, esclareceu bastante, sim. Marilza comentou mais uma vez: quando passamos por sofrimentos, sentimos Deus nos dando lições profundas que sentimos. Nada é maior do que o nosso Deus. Perfeito, perfeito. Extraordinário. Quando a gente fala um pouco sobre essa questão de julgar, comentando um pouquinho o que a Sarai falou, cara, isso é impressionante como isso é muito comum no nosso meio. O meio onde a própria palavra de Deus diz que nós não devemos julgar, é talvez o meio que mais a gente encontre julgamento, né? É impressionante. Porque existe uma tendência no nosso coração, mais uma vez, provavelmente teológica, doutrinária de alguma forma, que surgiu e a gente não teve muito controle sobre isso, ou não pregaram muito sobre isso, enfim, que é basicamente o seguinte: existe uma forma de entender o relacionamento que nós temos com Deus como um relacionamento escada. Então, como é que é um relacionamento escada com Deus? Conforme eu vou orando, e eu vou orando mais, eu vou subindo os degraus da fé e da presença de Deus, do relacionamento que eu tenho com Deus. Então, conforme eu vou tendo boas atitudes, eu vou lutando contra o pecado, eu vou tratando os outros bem, eu vou lendo a palavra, eu participo das coisas, participo do louvor, eu faço boas ações, faço boas obras, enfim, eu evangelizo, eu faço. Cada ação que eu faço, ou melhor, cada boa ação, eu vou subindo na escadinha do relacionamento com Deus, da presença de Deus, do poder de Deus, da sobrenaturalidade do relacionamento com Deus. E eu vou ficando mais próximo de Deus, eu vou ficando mais perto do céu. Essa é uma tendência de nós pensarmos o relacionamento com Deus, quando na realidade isso é um completo absurdo. Isso é um erro muito, muito, muito terrível que a gente pode cometer. Porque na verdade a própria palavra de Deus em Mateus vai nos lembrar que o relacionamento de Deus não é uma escada, mas sim uma estrada.
Não escada, mas sim uma estrada. E existem dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Mas os dois caminhos são estrada, não são subidas. Nós caminhamos em frente. E o relacionamento que nós temos enquanto escada, ou quando nós pensamos que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de forma escada, a partir do momento que nós estamos subindo, nós caímos, e quando nós caímos, nós voltamos lá para o começo da escada. E é muito tendencioso do nosso coração pensarmos que é sempre isso. A pessoa que caiu em pecado, meu Deus, a pessoa caiu, ela despencou do céu e caiu direto para o inferno. Isso é uma tendência, inclusive, é um pensamento teológico, inclusive arminiano, de pensarmos que é por causa das nossas obras que nós temos algum merecimento diante de Deus, quando na verdade não tem nada a ver, isso não é bíblico, isso não procede. E aí, por que eu estou falando dessas coisas? Porque quando nós olhamos para o pecado do próximo, quando nós olhamos para o sofrimento do próximo, para os problemas do próximo, para as mazelas do próximo, nós temos ainda esse pensamento, e nós precisamos tirar isso do nosso coração, porque nós vamos olhar, por exemplo, deixa eu pontuar uma situação bem específica. Você vê, por exemplo, um casalzinho de adolescente que termina o namoro e tal, e a pessoa está lá chorando e sofrendo, e para ela aquele sofrimento é importante. Talvez porque ela não saiba lidar com o sofrimento, talvez porque ela ainda está aprendendo, porque ela está, enfim, desfrutando de quem Deus é nesse momento. Mas assim, para nós é muito como, nossa, olha que problema ridículo, que problema estúpido, que sofrimento besta de se viver. Quando na verdade não. Quando na verdade aquele sofrimento é importante e é a oportunidade que nós temos de caminhar com aquela pessoa para instruí-la, para criar uma amizade sincera, para criar um bom relacionamento, para pregar o evangelho para aquela pessoa, para trazer boas lições, para fazer com que ela, para participar do crescimento dela com Cristo, mesmo sendo para nós um problema fácil de ser resolvido, em lógica, né? Mesmo sendo para nós uma situação extremamente confortável de olhar para aquilo, nossa, sério, estou sofrendo por causa disso. Mas para aquela pessoa é importante, e para nós olharmos com importância para aquela pessoa, demonstra, inclusive, o quanto nós cremos em Deus e como nós cremos em Deus. Porque é comum nós pensarmos, isso tem por causa das pregações arminianas, que por muitas vezes a gente escuta, por causa dos erros teológicos que às vezes a gente ouve por aí e sem querer acaba acolhendo no nosso coração, de percebermos que, poxa, o sofrimento do outro é uma queda, é uma vergonha sofrer, é uma vergonha ter problemas, é uma vergonha compartilhar de pecado, quando na realidade não é. Quando na realidade confessar os nossos pecados ou pedir ajuda para lidar com os nossos pecados é uma virtude. Quando o Senhor Jesus ia passar pela cruz, quando tem um momento lá que ele vai chorar sangue, né, e tudo mais, ele vai suar sangue, né, suar sangue. Acontece uma coisa muito interessante, porque Jesus está ali e ele pede ajuda para os seus discípulos. Orem comigo. Olha que pedido simples. Ore comigo. E os discípulos estão dormindo. Puxa, isso é muito triste. Porque essa, muitas vezes, é a nossa realidade, é aquilo que nós fazemos com o próximo. Às vezes, quando a gente fala de sofrimento, de problemas, de confissões de pecado e coisa e tal, nem sempre, irmãos, a gente vai, isso é com prática, isso é com tempo, isso é a gente faz quando a gente realmente valoriza a vida do próximo. Quando a gente olha para algumas pessoas, a gente percebe coisas, a psicologia pode nos ajudar muito quanto a isso, a psicologia estuda muito comportamento, e ela pode nos trazer lições fantásticas e fundamentais para entender isso, para a gente olhar para o próximo e perceber coisas que normalmente a gente não perceberia, com a forma de se movimentar, a expressão do corpo, a expressão do rosto,
aquilo que a gente fala, né, conforme a gente vai tendo experiência, isso vai ficando mais fácil de entender e perceber que a pessoa está sofrendo, está passando por alguma situação. Mas isso deveria ser algo relativamente simples de crentes. Porque a partir do momento que eu tenho Cristo, eu tenho discernimento de entender que nós sempre precisamos melhorar. Que sempre existe algo em nós que precisa ser tratado, que precisa ser transformado, que ainda está em processo de transformação, que ainda está sendo trabalhado pelo Senhor, que ainda talvez nos aflija. E eu nem estou falando de sofrimentos grandiosos, de traumas do passado, de coisas que nós escondemos, que nós precisamos ser curados, nós precisamos ser trabalhados. E existe cura para traumas da infância, existem soluções para qualquer desses tipos de situações na palavra de Deus. O Senhor nos ensina a tratar na palavra sobre qualquer assunto do coração, da alma, mas também nos ensina a tratar de situações emocionais. O problema é que nós estamos tão arraigados, tão apegados à nossa própria vida, aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios interesses, aquilo que a gente quer, o nosso próprio ego, que nós deixamos de perceber a vida do próximo e a vida de igreja, ser cristão, ser crente, ser nascido de novo, ser transformado em Cristo Jesus, é simplesmente lembrar que o outro, ou melhor, que nós estamos em missão em favor do outro e não de nós mesmos. E hoje existe uma tendência, aqui eu quero encerrar já, depois a gente continua mais sobre esse assunto, mas existe uma tendência terrível, abominável, e eu vou além, eu diria diabólica, de olhar para a igreja, ou de construir as igrejas, como se a igreja fosse simplesmente um lugar de ego, um lugar de transformação, um lugar de cura, um lugar de benefício próprio, de bênçãos, de coisas que você ganha em seu próprio benefício. Mas se nós somos curados de maneira sobrenatural ou de maneira, enfim, por causa da igreja, seja por meio da palavra, se nós somos curados de pecados, se nós somos curados emocionalmente, se nós somos curados fisicamente, não importa, se nós recebemos alguma bênção de Deus, se nós recebemos alguma dádiva do Senhor, se qualquer coisa temos de benefício, pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que não está no nosso controle, se qualquer coisa de bom nós recebemos de Deus, nós não recebemos para nós mesmos, para afagar o nosso ego, nós recebemos para o próximo. É para ser bênção na vida do próximo. Nós não... Por isso que quando a gente fala de orar, nós temos que orar mais pelo próximo do que talvez por nós mesmos, porque orando pelo próximo, nós podemos encontrar solução para aquilo que nós mesmos precisamos. E a tendência do nosso coração olhar para a igreja, olhar para a palavra de Deus como individualistas, como individualidade, quando na realidade a palavra de Deus nos demonstra que nós somos um corpo. E a partir do momento que um sofre, o corpo todo sofre. A partir do momento que um está bem, em tese, todos estão bem por causa daquele que está bem, por causa daquele que recebeu alguma boa dádiva. E isso se reflete ao corpo de Cristo. E é por isso que nós devemos ser uma igreja discipuladora e conselheira um dos outros, uma igreja que caminha em amor uns com os outros. Porque existe sofrimento, irmãos, e sofrimento nunca vai deixar de existir. É claro que Cristo é a solução para qualquer sofrimento. É claro que a palavra de Deus nos traz instrução para qualquer sofrimento. É claro que a oração é um remédio poderoso para o sofrimento. E é claro que caminhar juntos, uns com os outros, nos ajuda, aí sim, a nos contentarmos, mesmo em meio ao sofrimento. Porque o meu sofrimento é o sofrimento de todos. Porque a minha alegria é a alegria de toda a igreja. E é isso que nos torna de fato, é isso que tem potencial de fato de nos tornar igreja. Vitão, temos algum comentário para encerrar aí?
Só o último da Sarai que fala: na palavra de Deus está escrito, a intimidade com Deus é para aqueles que o buscam. Salmo 25, 14. Perfeito, perfeito. Essa graça especial é de fato para aqueles que são eleitos. Não é verdade? Sem relacionamento com Deus não existe intimidade com Ele, né? Mas a intimidade com Deus, ela nos torna mais próximos à transformação que Deus nos quer fazer, ou seja, nos torna mais imagem e semelhança de Cristo. Ela nunca nos torna melhores, mas, de fato, intimidade com Deus é algo que nós devemos buscar. Quanto mais próximos de Deus, mais a gente tem condições de entender a sua vontade, a sua palavra, as situações que nos cercam e, principalmente, mais servos uns dos outros nós nos tornamos. Isso é maravilhoso. Vamos orar? Pai Celestial, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos finalizar entendendo sempre que é o Senhor que tem poder de resolver qualquer situação que nós venhamos a enfrentar. Mas é bem verdade que nós precisamos aprender, Senhor, a caminhar uns com os outros, em tempo e fora de tempo. Não importa a situação, seja ela boa, seja ela ruim, nós precisamos entender que todas as situações são oportunidades de nos aproximarmos do Senhor, de sermos transformados pelo Senhor e pela sua palavra. Por isso, Senhor, nos ajuda a caminharmos uns com os outros. Desperta em nós o sentimento, a vontade, o desejo de caminharmos mais próximos uns com os outros, de buscarmos relacionamentos uns com os outros, e relacionamentos que não tenham intencionalidade de ser relacionamentos úteis para nós, mas que sejam relacionamentos úteis para o próximo, que sejam relacionamentos que demonstrem para o próximo quem é o Senhor Jesus e aquilo que está na sua palavra, e aquilo que a sua palavra tem falado e transformado o nosso próprio coração. Nos ajuda e nos desperta a ser uma igreja que discipula, não por eventos, mas por desejo, por anseio. Desperta em nós um coração conselheiro, um coração que busca sempre estar disposto a compartilhar da palavra de Deus. E nos ajuda a ter um coração disposto a ouvir a palavra de Deus, a receber e a acolher a sua palavra no nosso coração. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da sua instrução, nós precisamos aprender a lidar e a entender os sofrimentos. E nós precisamos, por fim, entender que o sofrimento é uma oportunidade de caminharmos juntos uns com os outros. E é uma oportunidade de nos tornarmos cada vez mais próximos do Senhor. É uma oportunidade de sermos transformados à sua imagem e semelhança, ou melhor, a ser retransformados à sua imagem e semelhança. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem instruído o nosso coração, o Senhor tem nos despertado, o Senhor tem falado conosco, o Senhor realmente tem mostrado quem o Senhor é em todas as circunstâncias que nós estamos vivendo. E nós podemos agradecer o Senhor porque enquanto tantos passaram por sofrimentos indizíveis nessa pandemia, nós permanecemos fiéis, unidos ao Senhor, uns com os outros. E nós permanecemos debaixo da sua palavra. Continua falando conosco, continua instruindo o nosso coração. Esse é o desejo, isso é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Nos vemos, se Deus quiser, na próxima aula.